De uma hora para outra, da noite para o dia, o mapa geopolítico da América do Sul mudou completamente. Uma operação militar, precisa, cirúrgica, bem no coração da Venezuela, acabou com a captura do presidente Nicolás Maduro. Agora, a gente vai mergulhar fundo para entender o que aconteceu, quais foram as justificativas e o impacto que isso está causando no mundo todo. E a confirmação, bem, ela veio assim de forma direta, com essa declaração do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Uma frase só que deu início a uma era de total incerteza e reações por todo o planeta. Ok, vamos começar pelo começo, entendendo o que exatamente aconteceu lá, no terreno. Como é que uma operação dessa magnitude foi executada em questão de horas? A velocidade dos acontecimentos foi assim impressionante. 2 da manhã, a capital venezuelana é acordada por explosões. Pouco mais de 2 horas depois, o alvo principal, Nicolás Maduro, já estava sob custódia americana. E antes mesmo de o dia clarear, o mundo inteiro já estava sabendo por causa de um post numa rede social. E não foi um ataque isolado, não. A escala foi gigantesca. A operação foi desenhada para neutralizar qualquer tipo de reação militar da Venezuela, atingindo alvos estratégicos não só em Caracas, mas também em outros 3 estados vizinhos. E a lista de alvos mostra o nível de planejamento. Do Palácio Presidencial às principais bases aéreas e complexos militares, tudo foi atingido ao mesmo tempo. Foi sem dúvida uma demonstração de força pensada para incapacitar qualquer reação do regime. Agora, para justificar uma ação dessas, que não tem precedente, o governo americano veio com 2 narrativas, digamos, que correm em paralelo. E aqui a gente vê esse raciocínio duplo. De um lado, acusações criminais seríssimas, narcoterrorismo, ligação com gangues, um prato cheio. Mas do outro lado, declarações bem diretas sobre o interesse no gigantesco setor de petróleo da Venezuela. E claro, essa dualidade não passou batida. Críticos, como o congressista Adam Smith, foram rápidos em questionar a real motivação por trás de tudo, sugerindo que o petróleo e não as drogas era o verdadeiro objetivo. A reação global foi imediata, e como era de se esperar, o mundo rachou ao meio, não teve meio termo. De um lado, a notícia foi recebida com festa. No Brasil, por exemplo, o deputado federal Coronel Assis chegou a falar em dia de vitória, vendo a operação como o fim de uma ditadura. Mas do outro lado, a condenação foi igualmente forte. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, classificou a ação como uma violação perigosa da soberania que faz lembrar os piores momentos da história da América Latina. E para a oposição venezuelana? E para os milhões que tiveram que deixar o país? Bom, para eles, o evento acendeu uma esperança enorme, de um novo começo, a chance de finalmente reconstruir uma nação. Só que os organismos internacionais, como a ONU, já acenderam o sinal de alerta. O secretário-geral Antônio Guterres falou em preocupação, classificando a intervenção como um precedente perigoso para a estabilidade de toda a região. Para fechar, vamos sair um pouco da geopolítica e analisar o impacto que essa operação pode ter na economia global, no bolso de todo mundo. Para entender o que está em jogo, primeiro a gente precisa ter uma noção do lugar que a Venezuela ocupa no mercado de energia mundial. Olha, mesmo com a produção em baixa hoje em dia, a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo comprovadas no mundo. É isso mesmo, mais do que a Arábia Saudita. E só esse fato já coloca o país no centro de qualquer discussão sobre energia no planeta. Então, analistas apontam para alguns cenários possíveis. No curto prazo, a instabilidade pode fazer os preços do petróleo dispararem. Mas, a longo prazo, se a produção voltar aos eixos, os preços podem até cair. E isso sem falar na questão da dívida do país, e como tudo isso afeta a percepção de risco da América do Sul inteira. E é aqui que um evento que acontece a milhares de quilômetros de distância pode mexer com o orçamento da casa. Uma mudança no governo da Venezuela pode lá na frente significar uma mudança no preço que se paga para encher o tanque do carro. Essa história ainda está sendo escrita, né? As consequências políticas, humanas, econômicas, tudo isso vai levar anos para a gente entender de verdade. Então fica a pergunta no ar. Colocando na balança a busca por justiça e o risco de uma instabilidade global, qual vai ser o verdadeiro preço dessa intervenção?